não sei se posso pedir misericórdia à fonte da misericórdia, se posso pedir amor ao dono do amor. Porque parece-me que muitas vezes o Senhor o faz sem mesmo nós pedirmos. Porque assim o Senhor o é. E como o Senhor o é, assim o Senhor o faz. E como o Senhor o faz, assim o Senhor o é. Mas Pai, continua derramando misericórdia nessa manhã, em cada coração, em cada mente. Pai, desde já nós repreendemos toda semente do maligno, toda distração espiritual, toda distração emocional, toda distração racional. Leva-nos a uma sala do encontro, do discernimento, da restauração, do avanço. Pai, no nome de Jesus, faço minhas as palavras de João Batista, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que hoje só tem uma voz, e a voz do que clama, não a voz de uma pessoa, a voz do que clama. Assim te peço, Espírito Santo, continuas em nosso meio, age como quiseres. Tira de nós todos os atavios, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que tem impedido o teu rio de fluir. Que comece por nós, Senhor. Que comece por nós, Pai. Que nós venhamos a nos submeter a ser a restauração que tanto pregamos. Que nós venhamos a nos submeter a ser a resposta que tanto profetizamos. Que comece por nós, que comece por mim. Que comece por mim, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, não deixa a chama se apagar, não deixa o Espírito sair, não deixa o Espírito voar deste lugar. No nome de Jesus, que a Tua palavra seja compreendida, vivida e praticada. Que os Teus princípios sejam o fundamento da nossa casa, que somos nós. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, piedosamente eu te peço, tem misericórdia, compaixão. No nome de Jesus, continua nos abençoando com a porção que o Senhor nos separou hoje, para o dia que se chama hoje. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Se você quiser sentar, é uma opção sua. Hoje eu estou com sede. Amém? Aleluia. A gente teve um final de semana passado bem forte. E eu tenho tido, não que, eu não acredito que os maiores encontros do Senhor são no púlpito. Não, os maiores encontros que você tem com o Senhor é no altar que você faz na sua casa. Eu não acredito em conferência que não seja para conferir coisas espirituais com espirituais. Porque se conferência for evento, é evento. E muitas vezes você vicia na conferência porque lá parece que está pronto algo que você deveria gerar. Às vezes a gente se vicia em conferência porque ali está liberado algo para que você usufrua sem esforço daquilo que você devia se esforçar para gerar, para obter. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que nós não somos uma igreja de conferência. Nós somos uma igreja de conferir. Amém? Eu não creio no avivamento que começa aqui, eu creio no avivamento que começa em casa. Até porque a palavra avivamento para mim ela já virou nostalgia. Eu não acredito em avivamento, vou dizer de novo, eu não acredito em avivamento. Porque avivamento só vem para algo que está morto. E eu não acredito que eu estou morto. E eu não acredito que você está morto. Eu acredito em ressurreição.
Muitas vezes nós precisamos mudar as nomenclaturas que nós damos às coisas para que nós possamos usufruir da intensidade daquilo que significa. Chega de clamar para o avivamento, nós temos que nos posicionar para a ressurreição. Porque avivamento foi quando Jesus veio, e Ele liberou aquilo, porque era a instauração de Israel. Mas ressurreição é aquilo que a morte e a ressurreição dele nos deixou. Você não vai ver em nenhum momento Paulo pregando sobre avivamento. Paulo, ele prega sobre o poder da ressurreição, os benefícios da ressurreição. Amém? E a gente vem de 2 semanas muito forte. Eu particularmente, 2 semanas, cara, culto todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E cada dia parece que e acabava um dia, a gente falava, meu Deus, não tem como outro dia ser melhor. E era melhor, e era mais fundo, e era mais profundo. E a gente, outro dia a gente chegava, não tem como ser melhor. Mas era melhor, e era mais fundo, e era mais profundo. E nessas 2 semanas, com tanta coisa que aconteceu, a grande questão é qual é a nossa resposta. João capítulo 1, versículo 14 diz que o verbo era Deus e Deus era o verbo. E o verbo era o início era o verbo, e o verbo é Jesus. Nós precisamos entender que Deus não faz nada fora do verbo, que o verbo é Jesus. E se Jesus é o verbo, tudo que ele fala, ele já está fazendo, porque o verbo é uma conjugação. Tudo que Deus faz é através do verbo, e o verbo é Jesus. Não existe nada que Deus faça através do verbo. E Deus sempre vai te mover através do verbo, e o verbo é Jesus. Deus sempre vai te dar um verbo para te mover. Para Moisés, ele deu o verbo libertar, e Moisés foi movido por aquilo. A questão é qual o verbo que te move. Sem verbo você não se move. Quem está me entendendo? Nós precisamos entender que nós precisamos de um verbo. Todos os homens de Deus receberam um verbo, e o verbo era Cristo. Qual o verbo que te move? É o mesmo verbo que vai te parar. E eu estava ali, meu Deus, o que é que eu prego depois de uma conferência dessa? Eu tive o difícil encargo de pregar no sábado à noite, no último dia da conferência, depois de só cabeçudo ter ministrado. Mas eu entendo o meu encargo. Existe um verbo que me move. Existe um verbo que precisa te mover. A questão, muitas vezes, nós estamos atentados para quando o anjo vem e move as águas. Mas a questão não é quando o anjo move as águas, é como eu vou me mover depois que as águas são movidas. A gente fica o tempo inteiro pedindo, Deus vem, e Ele está aqui do lado, eu já estou aqui. Deus, eu quero entrar na Tua presença, mas eu já moro em Ti. Deus me abençoe, quando foi que Ele te parou de abençoar? Se nós não mudarmos os provérbios, nós não seremos a encarnação da profecia. Foi isso que Deus disse para Ezequiel, eu vou quebrar os provérbios, para aquilo que eu falei aconteça, Ezequiel 12, 28. Muitas vezes a gente está declarando algo que já aconteceu. A grande questão de Cristo não era mover as águas para aquele aleijado andasse. Não. Era para justamente aquela pessoa que não estava se movendo, se movesse. Tudo que Deus faz é para te mover. Tudo que Deus faz é para te tirar daquele estado de inércia. E que você se torne o verbo. E o verbo era Deus. E Deus era o verbo. E Jesus era o verbo. Nós precisamos criar um ambiente para que Jesus possa nascer e crescer. Mas eu creio que Jesus já nasceu. Tem gente que ainda está orando para o nascimento de Cristo. Não, Deus já derramou, querido. Tem gente que ainda está orando para Deus vir e fazer. Não, Deus já fez. Agora a questão é como a gente vai criar, como a gente vai lidar com aquilo que Ele já fez na sua vida, na minha vida. E hoje eu quero
falar sobre o ambiente profético da honra. Paulo dizia em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele dizia assim: o que eu prego, eu não prego porque eu sou bom, eu não prego porque eu tenho fogo no meu coração, não, eu prego porque pesa sobre mim a obrigação, sendo que a palavra ali, a obrigação, fala, pesa sobre mim a honra. Em outras palavras, Paulo está dizendo, cara, eu não prego porque eu quero, porque eu senti um arrepio, eu não vou de cidade em cidade pregando o evangelho, Atos capítulo 14, 27, pedrada, sendo chicoteado até a morte, porque eu acho isso prazeroso. Não, eu não sofro dores, enfrento feras, 1 Coríntios 15, 39, não é porque eu recebi uma palavra, é porque pesa sobre mim a honra. Mas a grande questão é o que é honra. Nós precisamos ter um ambiente de honra, para que aquela semente que for derramada, ela cresça. O que é honra? Para entender o que é honra, nós precisamos entender o que não é honra primeiro. E existem 4 coisas muito próximas da honra, que é obediência, submissão e respeito. E muitas vezes a gente confunde honra com obediência, honra com respeito, honra com submissão. Quando você vai para a palavra obediência, no léxico grego, no dicionário, fala submeter-se a uma ordem. Submeter-se à vontade de quem pode e quem manda, de quem tem autoridade. Ou seja, a obediência, ela vem pelo reconhecimento da autoridade. Você não obedece porque quer, ou porque tem prazer, ou por benefício. Você obedece por causa das consequências. Eu gosto de andar rápido, eu gosto de acelerar, eu gosto de carro com motor. O Fabiano compartilha desse sentimento comigo. Mas por que eu não fico correndo aí nas ruas da Flórida? Porque se eu correr, eu vou ser preso. Então, eu não deixo de correr porque não correr me dá prazer. Não, me dá prazer correr. Eu não deixo de correr porque simplesmente algo... Pela consequência do ato de correr, vai me gerar. Então, obediência é, você obedece àquele que manda. Existe uma autoridade no lugar, então você obedece, muito mais com medo da consequência, do que pelo benefício do princípio. E não fala para mim que não, pastor, eu obedeço pelo benefício do princípio, não pela consequência da quebra do princípio, não. E muitas vezes não é o diabo que te destrói, querido. Não é o diabo que te quebra, mas é os princípios que você quebrou. Porque você não é derrotado pelo diabo, você é derrotado pelos princípios que você quebra. O seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo é o seu estilo de vida. Porque está escrito, se eu plantar eu colho, se eu não plantar eu não colho. Aí você fica querendo plantar aquilo que não colheu, ou colher aquilo que não plantou. Isso é obediência. E o que é submissão? Vem da palavra estar sobre a missão. Fala comigo, estar sobre a missão. Ou seja, é você tomar para si uma missão que não é sua. Isso é submissão. Não é você chegar e dizer, essa pessoa é maior do que eu vou fazer tudo que ele manda. Não, isso é obediência. Submissão é eu estar sobre uma missão que não é minha. É como, por exemplo, os emissários na época dos Estados Unidos, colônia, eles eram enviados debaixo de um encargo, debaixo de uma missão, de levar cartas para anunciar pelos lugares, para levantar soldados para a guerra. Quando Paulo foi enviado, a palavra apóstolo vem do grego apostelos, e muitas vezes a gente acha, o apóstolo é o maior. A gente muitas vezes cria a cronologia da hierarquia cristã. O cara é diácono, depois de diácono ele vira presbítero, depois de presbítero pastor, depois bispo, depois apóstolo. Aleluia! Não, a palavra apostelo significa estar sobre uma missão. Paulo e os apóstolos foram enviados sobre uma missão que não era dele,
mas era de Cristo. O que é que Cristo falou? Vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Isso é submissão. É eu estar sobre uma missão que não é minha. É eu dizer, Colossenses 2,14, o meu evangelho. Paulo dizia, esse é o meu evangelho. O que ele estava fazendo? Ele estava tomando uma posição de submissão. Ele tomou uma missão que não era dele. Isso é submissão. Respeito. O que é respeito? É quando eu admiro. Respeito é muito próximo da honra, mas é uma admiração que vem da importância. E respeito, ele abre espaço para desgosto. Honra não tem espaço para desgosto, mas respeito tem espaço para desgosto. Porque você pode dizer, respeito aquela pessoa, mas não gosto dela. Eu respeito o pai de família, mas eu detesto o empresário. Eu respeito aquela pessoa, mas cara, ele passa lá na rua e eu aqui. O respeito, ele é uma admiração, mas que tem espaço para o desgosto, para desavença. Esse é o respeito. Cara, eu respeito aquele pastor, mas não gosto dele, vou sair da igreja dele. Quem já ouviu isso? Isso é respeito. Mas o que é honra? A grande questão é o que é honra. E volta a entender, para a gente caminhar sobre aquilo que é, a gente primeiro precisa entender o que não é. Porque para descobrir quem eu sou, eu preciso primeiro descobrir quem eu não sou. E eu gosto muito da Bíblia. Fala comigo, eu gosto da Bíblia. Demais, cara. Porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Eu acredito que você pode chegar aqui, receber um transe e Deus falar uma coisa legal. Mas princípios e valores está aqui. Está aqui. E eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia me responde tudo. Que eu preciso e até o que eu não preciso. E quando você vai para a honra, a primeira vez que a palavra honra é mencionada na Bíblia, ela está no original hebraico kabod ou kavod. Interessante é que a primeira vez que essa palavra honra aparece, ela não vem com a transliteração honra. Ela vem com a transliteração glória. A primeira vez não está lá honra, está escrito glória, porque glória em hebraico significa kabod, que significa honra. Então quando a Bíblia diz, dai glória ao Senhor, não sei se você já se perguntou, cara, por que eu vou dar glória a Deus? Eu não sei você, mas eu não repito tudo que me falam para repetir. Dá glória, irmão, dá glória a Deus, mas eu só posso dar o que eu tenho para uma pessoa que não tem, amém? Então como é que eu dou glória a Deus, se Deus é o detentor de toda a glória? Por quê? Porque a nossa concepção de glória, ela é errada. A nossa concepção de glória, ela vem sobre um princípio grego, que é celebrar o poder e a vitória de uma conquista. Mas glória não é quando eu conquisto, porque a palavra glória não vem de conquistas, a palavra glória vem de honra, vem de kabod, vem de kavod. Então quando a Bíblia diz dá glória a Deus, está falando honra a Deus. Não é você dar a Deus algo que você tem, que Ele está lá precisando, me dá glória, filho, me dá glória, porque quando você dá glória o lugar se enche, não, querido. Como é que você vai encher de glória, de fumaça, aquele que é detentor de toda a glória de fumaça? Para pensar um pouquinho. Deixa de ser crente largatixa que fica. A pessoa fala e você acha bonitinho. Uau, amém? Não. Porque você só usufrui daquilo que você entende. Aí muitas vezes você está andando em ciclo, cheio de palavra bonitinha, mas com uma prática bem feia. Por quê? Porque você só repete aquilo que você não entende. E quando eu busco aquilo que eu não entendo, quando eu achar, eu não vou entender que eu achei. A palavra glória vem de honra, vem de kabod. Então quando a Bíblia diz glória de Deus, da glória a Deus, está falando da honra de Deus. Isso é o que fala a antiga aliança, mas a nova aliança, quando usa a palavra glória, também expressar de honra, vem do hebraico e do grego timeu, que vem, é uma origem, é um prefixo para a palavra time. Ou seja, não existe time sem
Honra. Se não tem honra, não tem time. Se não tem time, não tem honra. E interessante que a palavra timeu significa expressar o valor. No Antigo Testamento, honra significa glória. No Novo Testamento significa expressar o valor, é quando eu expresso o valor de alguma coisa. Mas essa palavra, ela tem origem numa prática. Fala comigo, tem origem numa prática. E a prática era a prática dos ourives. O Andrezão entende um pouco disso, ele já mexeu com isso. A palavra timeu, ela vem daquela balança que o ourives pegava os metais e pesava para expressar o seu valor. Quando eu entendo que a palavra honra, glória, ela vem da origem de peso de valor, eu entendo que quando Deus vem com glória, é porque Ele está expressando o peso daquilo que Ele representa. Não é para te dar um arrepio daquilo que você gosta. A glória de Deus, quando se manifesta, é para quando Ele expressa aquilo, o peso do que Ele representa. Aí a gente fica, meu Deus, o lugar está cheio de glória. Não, o lugar está cheio de glória quando Deus se expressa. E a expressão de Deus é quando é revelado aos homens o peso do que Ele representa. Quando Deus chegou para Moisés e disse, cara, eu tenho um chamado para ti, Moisés diz, quem tu és? Ele diz, eu sou. Ele está dizendo, cara, eu sou. Entende o peso do que eu represento. Timeu é quando você expressa o valor. Glória é quando você entende o peso do que Deus representa para o homem e para mim. Quando eu honro a Deus ou alguém, é quando eu estou expressando o peso daquilo que aquela pessoa representa para mim. Eu honro fulano. Você honra? Primeiro para você honrar, você precisa reconhecer. Porque não existe honra sem o reconhecimento do peso do que a pessoa representa. Está falando de medir meticulosamente, porque a balança do ourives é a mais meticulosa que existe, porque são miligramas. Não é uma balança de peso grosso que você joga a carne e está lá, né? O peso grosso, não, é uma balança meticulosa. Honra vem da meticulosidade. Então quando eu honro Deus, eu estou dizendo que eu reconheço o peso daquilo que Ele representa para mim. Então quando você diz da glória a Deus, você precisa expressar, é uma resposta do que Ele se revelou para você. Quando você diz da glória a Deus, você está dizendo, eu agora vou expressar meticulosamente o peso do que Ele representa para mim. Não é da boca para fora, não é uma profecia, não é uma revelação, é uma expressão meticulosa. É meticuloso. Por isso que a honra, ela só se concretiza, ou só se evidencia quando a gente materializa a honra. Quando você materializa o reconhecimento. Quando você materializa o reconhecimento, você está dizendo que está expressando o peso do que aquela pessoa representa. Não é submissão, não é obediência, não é respeito, porque na honra não tem espaço para o desgosto, porque foi meticuloso. Por isso que Jesus fala em Lucas, olha, você antes de se lançar na obra, faz a conta, faz as contas e vê o que você vai gastar ou não, seja meticuloso. Aí você foi meticuloso, cara, é isso que eu vou sofrer, é isso que eu vou passar, mas eu vou me lançar, porque não tem espaço para o desgosto, porque você já mediu meticulosamente. São detalhes que Ele te deu, cara, você vai passar por isso, vai sofrer isso, vai perder isso, mas lá na frente vai valer a pena. É quando eu expresso o peso de quem Ele é para mim numa balança de ourives. Por isso que Ele fala lá em Malaquias capítulo 3, que o fogo quando vem, ele vem para separar o ouro da prata. Porque o fogo, quando é de Deus, querido, é uma expressão da sua glória mediante a um peso, a um cálculo meticuloso. Quer fogo? A gente fica, tô cheio de fogo, aleluia. É? Saiba que quando você está cheio de fogo, Deus está te pesando na balança.
Onde é que está isso na Bíblia? Daniel capítulo 7, a Babilônia foi julgado, Mene, Mene, Tekel, Parsim, julgado foste, pesado foste, fosse achado em falta. Quando Deus pesou a Babilônia, diz: não, tem mais coisa impura do que pura, julga, joga fora. Por isso que a Bíblia fala em Malaquias 3, quando Deus vem com juízo, começa pela casa, começa pelo sacerdócio, derrama o fogo, e Ele divide o ouro da prata, aquilo que é perecível para aquilo que não é perecível. Fosse pesado, julgado fosse, mas não fosse achado em falta. Continua. Isso é dar glória a Deus. É quando você é pesado, julgado e não foi achado em falta. E eu sei bem do que eu estou falando, tá? Porque se eu não viver o que eu prego, eu não preciso pregar. Eu tenho que diminuir o que eu estou pregando. Cuidado quando você diz: eu vou dar glória a Deus, é para a glória de Deus. Cuidado quando você recebe um carro, uma casa, é para a glória de Deus. Cuidado. Quando você diz isso, automaticamente Deus está dizendo: Ele quer expressar o peso do meu valor para com Ele. Então deixa eu mandar a balança. Deixa eu ver se isso é meu mesmo. Deixa eu ver se isso tem mais coisa profana do que coisa santa. Deixa eu ver se isso de fato é para minha honra. Deixa eu ver se isso expressa o meu valor. Cuidado! Tem muito sofrimento que você está passando, que na verdade é uma resposta da oração que você pediu a Deus. Aí você sofre porque você não entende. Porque a ofensa que bate à sua porta não é maldade do homem, é benefício de Deus. Por isso Davi falava em 1 de Crônicas 21, 24, eu não oferecerei nada a ele que não me custe. E o custo está falando de balança ali, está falando de meticulosidade. Cara, eu sei o que vai me custar, eu sei o que vai me beneficiar, mas mesmo assim eu vou dar glória, honra, vem do latim soladio, daí glória, vem da palavra meticulosidade. Eu sei o que eu vou perder, eu sei o que eu vou ganhar, não se trata de um êxtase inconsciente, aleluia, eu vou lá, não! Por isso que a palavra sacrifício, obediência, ela está lá em Romanos 12, 2, que vem do princípio de raciocínio. Chama de culto racional. Sacrifício vivo. Sabe o que era o sacrifício vivo? É quando um sacerdote imolava o cordeiro vivo. Foi assim que Cristo fez. Na antiga aliança, querido, o cordeiro não tinha consciência. Você era levado pela nuvem e pelo fogo. Mas na nova aliança Cristo veio, eu vim te ensinar todas as coisas, para aquilo que você faça seja consciente. E quando é consciente, você não é levado pela minha vontade, você segue a minha vontade. Por isso é o sacrifício vivo. Eu sei o que eu vou passar, eu sei o que eu vou doer, eu vou estar lá. E interessante é que o sacrifício antigamente ele era morto, ele não sentia dor, ele não tinha consciência do que estava fazendo, porque ele já estava morto. Mas a nova aliança não, querido, você sabe o porquê está lá, e você só vai para lá andando. Porque do Egito Deus te tira, mas da Babilônia você tem que sair andando. E vai doer, porque são cortes enquanto você ainda está vivo. Isso é da honra, isso é da glória a Deus. Não olha para mim e diz: eu sou crente pentecostal, dá glória 3 vezes, dá glória 3 vezes. Será que você passa da primeira? A Bíblia também fala de honra. Efésios 6:1 diz: filhos, honrem seus pais, pois é justo. Honra não deve ser somente uma prática vertical, deve ser uma prática também horizontal. Eu preciso honrar meus pais. E sabe como é que você honra seu pai? Alguém sabe? Não é obedecendo. Não. Porque obedecer, você obedece com medo das consequências. Não é submetendo-se, porque submetendo-se você está dizendo: a missão dele é a minha, legal.
Isso é evangelho. Não é respeito, porque você pode dizer, detesto meu pai, mas eu respeito ele porque é pai. Não! O que é que Deus diz? Um versículo de Malaquias. Um filho honra um pai, o seu senhor, e o servo ao seu senhor. Deus compara a honra de um filho para um pai como a honra de um servo para o Senhor. E como é que era a honra de um servo para o Senhor? O que é? O que é filho honrar um pai? É quando você continua aquilo que seu pai começou, sem mesmo que ele te mande fazer. Porque um filho honra um pai quando o pai está morto, mas o pai continua ainda a falar pela boca do filho. Um filho honra um pai quando ele chega num lugar e o pai não está presente, mas pelas suas práticas e as suas índoles ele está presente ali. Não se trata de uma cartilha, se trata de representação. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 também diz: maridos, tratai as vossas mulheres com honra. Aí ele explica como é que é tratar uma mulher com honra. É cuidando dela como se ela fosse a mais fraca. E se você não fizer isso, bonitão, você pode marchar, você pode jejuar e pode orar, que Deus não te escuta. E sabe qual é o maior castigo de Deus? Não é quando Ele te tira coisas, é quando Ele não te escuta. Porque o maior juízo de Deus para a humanidade foi Deus não ouvir as orações da humanidade. Foi a falta de intimidade, de relacionamento. Então Deus está dizendo que o maior castigo dEle vai ser consequência de um casamento desalinhado. Quando a mulher não honra o seu marido, como a noiva honra Cristo, e como o homem não honra a sua mulher, como a mais fraca, querido, você está sob o pior juízo de Deus. O pior juízo de Deus. Interessante, quando você vai para Mateus capítulo 10, versículo 41 a 42, a Bíblia diz assim: aquele que recebe um profeta na condição de profeta, recebe o galardão de profeta. Aquele que recebe o justo na condição de justo, recebe o galardão de justo. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Aquilo que eu desfruto é totalmente consequência daquilo que eu reconheço. Não se trata de 7 dias para obter algo, se trata de um posicionamento para enxergar quem Ele é. Porque em Mateus capítulo 18, quando Jesus chega para Pedro e diz: estão dizendo por aí que eu sou João Batista, Jeremias, profeta, e vós, quem dizes que sou? Aí Pedrinho se levanta e diz: tu és Cristo. Até Jesus olha e diz: essa não veio de ti, Pedro. Não, Pedro, foi Deus que te revelou. Mas eu te digo, tu és pedra. Porque quando eu entendo quem Ele é, automaticamente eu recebo a identidade de quem eu sou. Você não vai desfrutar mediante o seu sacrifício, você vai desfrutar mediante o reconhecimento do sacrifício que Ele fez. Porque todas as coisas já foram compradas na cruz. Nós precisamos gerar um ambiente profético para que o menino possa crescer, para que as coisas possam crescer, frutificar e andar. E quando eu entendo quem você é, automaticamente eu recebo do que você tem. Em João 4, a mulher samaritana senta lá no poço e ela diz: eu estou com sede. A Jesus: não, me dá água. E ela diz: não é lícito um homem judeu pedir água da mulher. Jesus diz: se você descobrir quem eu sou, bonitona, você beberá dessa água e jamais terá sede. O que é que Jesus está dizendo? Não, a tua sede, ela não será satisfeita com o poço do seu esforço. Não, a tua sede, ela será satisfeita quando você entender quem eu sou.
Só existe um ambiente profético quando as pessoas reconhecem uns aos outros. Porque eu só vou receber do Rodrigo quando eu entender quem o Rodrigo é. Aí eu recebo do que ele tem. Mas quando eu não entendo quem o Rodrigo é, aquilo que ele é me ofende. Então a ofensa gera em mim um bloqueio. Eu preciso entender quem o outro é para eu receber daquilo que ele tem. Porque o orgulho nada mais é quando eu chego numa situação que eu entendo que eu tenho tudo o suficiente para mim mesmo, não preciso nada do outro. Não, você precisa do outro. Deus não compartilhou tudo com uma pessoa só, você precisa do outro. Você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer uns aos outros. Mas existe um problema que bloqueia o reconhecimento e que gera uma maldição no ambiente de honra. Eu chamo isso da maldição daquilo que é familiar. Quando você chega em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus chega em Nazaré. A gente está falando do Deus encarnado, 100% homem e 100% Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele começa a ensinar. Mas ninguém escuta. Aliás, o texto até diz, não, começaram a escutar e disseram, uau, que legal, uau, que forte, Xaramanaias. Aí alguém disse, ei, mas não é aquele menino filho de José, que cresceu aqui chutando as pedras da calçada, que jogava bola aqui todo dia, que chegava fedorentinho no final do dia em casa, é ele mesmo. Todo mundo se levantou e deixou Jesus falando sozinho. E a Bíblia diz que havia muitos leprosos, mas poucos foram curados, porque pouco era fé. Sendo que a palavra ali não está fé, está honra. Você já parou para pensar que muitas vezes, em vez de um ambiente de honra, você está construindo uma Nazaré amaldiçoada? Porque a mesma cidade que foi um ambiente para que aquilo que Deus queria fazer nascesse, foi um ambiente para bloquear. A mesma cidade que foi um ambiente para receber a plenitude da revelação de Deus, foi a mesma cidade que impediu aquela voz, foi a mesma cidade que impediu a manifestação dele. E esse é o problema da igreja. A gente é muito fácil para criar um ambiente para receber, porque receber todo mundo quer. Mas depois, para ouvir e ser ensinado, são poucos que escutam. Por quê? Porque você se acostumou com aquilo que cresceu do seu lado. Você até tinha fôlego, você tinha até vigor para gerar. Aí chegou. Uau, chegou! Aí foi passando uns dias. É que nem a arca da aliança na casa de Abinadab. A arca estava ali todo dia. Todos os dias a arca estava ali. Aquilo se tornou familiar. Aquele objeto que era temido por todas as nações da terra. A Bíblia diz que quando Israel chegava para a guerra, as nações estrangeiras olhavam para a arca e tremiam e temiam. Agora essa arca estava em casa, e eu creio que eles acordaram no primeiro dia, foram lá, se ajoelharam, oraram, buscaram e disseram, uau. Passou uma semana, eles ainda estavam passando e dizendo, uau. Passou 3 semanas, um mês ainda estava uau, mas no segundo mês, aquilo que ministrava aos corações se tornou um objeto de decoração de casa. Esse é o nosso problema, a gente pega uma revelação, se familiariza com ela e transforma aquilo que devia ministrar ao coração, nos impulsionar num objeto de decoração da nossa casa. Deixa ali que é bonitinho. Nazaré recebeu Jesus e Nazaré agora estava bloqueando ele de exercer o seu ministério. Por quê? Porque aquilo que o jejum, que a oração gera, que faz nascer, só um ambiente de honra vai proliferar. Esse é o problema. A gente sabe gerar as coisas, a gente sabe se posicionar em oração, em jejum, aí nasce, mas aquilo não prolifera.
Por isso que a maioria dos avivamentos da história não saiu das quatro paredes. Pô, que legal, chura e canta lá, bassúria, mas não passa da porta para fora. Por quê? Porque tem jejum, porque tem oração, tem intercessão, mas não tem honra. Não tem honra. Interessante que Jesus fala, todo profeta, veja só como isso é forte. Todo profeta, ele fala, não existe profeta sem honra. Fala comigo, não existe profeta sem honra. No versículo 4 ele está dizendo o quê? Se é profeta vai ter honra. E ele diz, não existe, absolutamente não existe profeta sem honra, a não ser na sua casa. A não ser na sua casa. Jesus não está dizendo que... Você já parou para pensar que a desonra bloqueou um desejo de manifestar do próprio Deus? Parece incoerente, mas Deus tem limites. Ele mesmo estabeleceu o limite, ele não se manifesta onde não tem honra. Por quê? Porque a desonra é quando eu quero o que você tem para me beneficiar, mas a honra é quando eu expresso o peso daquilo que você representa para mim. Jesus estava dizendo, em Nazaré só tinha pessoas querendo aquilo que eu posso dar, mas não tinham pessoas que pesaram na balança do ourives aquilo que eu sou, o peso do valor que eu sou para eles. Por quê? Porque eu cresci com eles. Eles viram o meu lado humano. É aí a divisão da honra e o respeito, porque o respeito vai até a espiritualidade, na humanidade você o perde. Porque a primeira humanidade do profeta e do pastor, você diz respeito, mas não anda comigo. A gente até diz, é ousado, mas é homem, né? É claro! Eu fico imaginando, aí você olha para aquele texto lá, em que Deus abre os céus e fala de uma forma audível para todas as pessoas ouvirem: este é meu filho amado. Sabe por que Deus teve que gritar? Porque João Batista cresceu com Jesus, era primo dele. Imagina você passar a vida inteira, sua voz que clama no deserto, eu estou aqui porque eu tenho uma palavra, Isaías 43, João capítulo 1, versículo 23, eu vim preparar o caminho daquele que virá, e cara, aquele que virá é maior do que eu sou, não sou nem digno de carregar essas sandálias. Na terça-feira estava jogando bola com Jesus, na quarta-feira estava jogando videogame, na quinta-feira estava lá no Pizza Hut, todos os dias, e ele estava lá, cara, eu preciso me preparar porque virá Jesus do lado. Meu Deus, eu tenho que gerar Jesus do lado. Aí quando Jesus chega para o batismo, eu creio, a Bíblia não fala que João fica, o que está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Aí é preciso Deus rasgar o céu e dizer: João, é Ele. Tem coisas que só a honra vai te fazer enxergar. Coisas que a intercessão não vai te dar, coisas que o jejum não vai te oferecer, e nem que a revelação vai te atribuir, só a honra vai te dar. Eu creio que foi o momento mais forte da vida de João Batista, quando ele disse: tu? Como assim, Jesus? Quer dizer que a minha vida inteira eu me preparei para ti? Hã? A minha vida inteira eu preparei para ti? Como assim? Como? Não existe profeta sem honra, senão na sua própria casa. E muitas vezes por causa disso a gente desiste de casa e vai procurar honra fora.
Uma vez chegaram para mim e disseram: pastor, por que você não está gravando mais, botando no Facebook? Porque eu não estou afim de alcançar a honra fora. Enquanto eu não for ouvido aqui dentro, eu não quero ser ouvido lá fora. Tô nem aí, cara. Tô nem aí. Porque a força do ministério do homem não está quando Noé foi lá para fora e pregou: vai chover, vai chover. E a Bíblia diz que ninguém deu ouvidos a ele. Aí você acha que você está lá fora dizendo: vai chover. Aí todo mundo está construindo um barquinho. Você é ouvido lá fora, todo mundo vai lá, vem o profeta. Mas quando você chega em casa e diz: vai chover, ninguém te dá bola. Sucesso é quando ninguém te escuta lá fora, mas quando você chega em casa, as pessoas começam a botar o colete e diz: quando é que começa a chuva? Esse é o sucesso. E isso é sucesso. E isso é um ambiente de honra. E foi num ambiente de honra que Deus preservou a semente de salvação, porque foi dali que Jesus veio. Foi num ambiente de honra que a humanidade inteira foi preservada. A humanidade não foi preservada na pregação profética de Noé durante 100 anos, não. A humanidade foi preservada na estrutura que a honra da casa dele construiu. A arca foi uma estrutura de honra que preservou uma semente para a salvação. Nós precisamos construir um ambiente de honra, para que aquilo que Deus vai fazer não nos mate. Porque a Bíblia falou: quem estava fora morreu, mas quem estava dentro preservou. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: cuidado quando você pede: Deus, derrama mais. Não, querido, Ele vai derramar, mas o importante é como você recebe. Se você recebe fora ou dentro da arca. Porque quem estava fora também recebeu a água, a revelação, mas morreu. Porque revelação sem honra, querido, é uma espada que mata. Mas a revelação que honra é um ambiente que frutifica e que estrutura para a preservação. Qual ambiente nós estamos criando? Qual o ambiente? Abra sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 4, versículo 8. E aqui eu quero encerrar a última parte dessa mensagem com o exemplo da mulher de Sunem, a mulher sunamita. Aqui dá alguns exemplos de como construir um ambiente de honra e como preservar aquilo que Deus fez. Fala assim comigo no versículo 8, 2 Reis 4. Fala assim comigo: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Interessante que Sunem era uma cidade que ficava no território da tribo de Issacar, segundo relata 1 Reis capítulo 15. Era uma cidade que ficava próxima a Jezreel, que significa lugar onde Deus habita. Era uma cidade onde o profeta Elias correu mais rápido do que as carruagens de Acabe. Ou seja, fala um lugar onde Deus visita, gera aceleração. É um lugar onde Deus se manifesta. Mas a Bíblia diz que Eliseu estava passando por ali. E a Bíblia diz que ele passava constantemente, todas as vezes que passava por lá. O texto nos implica dizer que era constante. O texto nos implica dizer que Eliseu era íntimo daquela mulher. E aqui nos dá o primeiro passo do ambiente de honra, é intimidade. Sabe a coisa que eu mais amei nessa viagem que eu fiz para New Jersey? Não foram as mensagens, foi legal, foi bom, mas o que eu mais amei foi ficar até 4 horas da manhã conversando com o Ronald. Ele nem sabe disso. Lembra que eu cheguei para tu e falei, amor? Ela falou: qual foi o melhor da viagem? Eu fiz: cara, foi a conversa com o Ronald até 4 horas da manhã. Ninguém me ministrou mais do que ele. Por quê? Porque tudo que Deus começa na intimidade. A gente não pode dividir um púlpito se a gente não senta numa mesa junto.
A Bíblia fala que Eliseu encontrou pouso, pão naquele lugar, um profeta, uma palavra profética, encontrou repouso ali, porque tinha intimidade, eles passavam ali todos os dias. E intimidade fala de gastar tempo. Esse é o problema de uma igreja que só vive de evento. A gente vem aqui, fica chapado e vai para casa e não conhece nem o cheiro do bafo do outro quando acorda. É necessário ter intimidade. É necessário ter relacionamento. Eu preciso saber a dor que está no coração do Rodrigo. Eu preciso saber a dor que está no coração do Roberto. Eu preciso saber a dor que o Ronald está passando, porque isso é um ambiente de honra. Isso é um ambiente profético de honra, porque ali nasce a honra. Até eu ter intimidade, só existe obediência, submissão e respeito. Mas a intimidade, ela quebra essas 3 barreiras e te coloca no lugar. É honra, porque agora você sabe tudo da vida dessa pessoa. E quando eu sei tudo, de bom e de ruim, mesmo assim eu sei chegar para ele e dizer: cara, eu senti tua falta, isso é honra. Isso é honra. O problema não é eu chegar perante Deus como homem, o problema é eu me apresentar perante as pessoas como Deus. Muitos anos atrás, no início do meu ministério, Deus estava me ministrando sobre honra, a igreja estava cheia. Aí eu peguei o microfone e fiz: tá bom, vamos ver se esse lugar é de honra ou de bajulação. Porque os bajuladores aplaudem os teus dons, mas aqueles que te honram são supostos nas suas feridas. Aí eu peguei o microfone e disse: olha, falei isso, e uma das coisas que eu falei, eu fiz: olha, eu vou confessar um pecado meu aqui, eu sempre falei que eu não queria ser famoso, mas eu quero. Eu sempre quis ter minhas mensagens voando pelo Facebook, pelo YouTube, livros vendidos, eu quero tudo isso, cara. E eu estou sendo sincero aqui com vocês, eu estou abrindo meu coração, porque não tem como derrubar um homem que já está caído. Metade da igreja foi embora, mas a metade que ficou, a maioria está comigo até hoje. Está ali o Caio, está ali o André, a Tati, a Pipa que saiu. Quando você para de se exibir e começa a se revelar, você tira a bajulação e começa a plantar a semente da honra. O problema é que a gente se exibe demais e só atrai bajuladores. Mas quando você se revela como homem, você vai atrair pessoas que honram nas suas fraquezas. Vai atrair pessoas que estão lá dizendo: cara, eu conheço os teus problemas, as suas necessidades, mas eu não estou aqui pela habilidade das suas mãos, eu estou aqui por causa da sinceridade do seu coração. Isso é honra. Não tenha medo de se revelar, tenha medo de se maquiar, porque Jezabel se maqueia, porque é isso que a religião faz, ela se maqueia, mas o reino se revela. Jesus não precisou se maquiar. Quando Jesus chegou lá na reunião e as pessoas não sabiam quem ele era, ele chegou: olha para as minhas feridas, olha para as minhas feridas. Por quê? Porque no ambiente de obscuridade espiritual, não é uma maquiagem de revelação que vai trazer a igreja de volta para o caminho, mas é a revelação de Jesus, de quem Ele é, das suas feridas, de quem de fato Ele é. Eles ali estavam com seus olhos obscurecidos, diz o texto. Jesus podia ter chegado em glória, como Ele chegou no Monte da Transfiguração. Jesus podia ter levitado, Jesus podia ter curado, mas Ele chegou e disse: olha para as minhas feridas. Você só vai saber quem eu sou quando você enxergar as minhas feridas. Porque quando você só celebra os dons, você vai aplaudir. Mas quando você enxerga as feridas, você vai andar junto. Meu Deus! Nós precisamos criar um ambiente de honra, que só vem pela intimidade. Porque antes eu admirava o Ronald baterista, mas o Ronald baterista para mim é um lixo, cara. O Ronald homem de Deus dá de 10-0. Esse cara é top. Por quê? Porque eu tenho intimidade. E intimidade não é quando só um se abre. Eu também me abri para ele, e eu sou pastor aqui.
Cara, o Ronald sabe tudo da minha vida. Sabe os meus orgulhos, sabe das minhas feridas, porque eu não tenho problema, cara. Eu não preciso me maquiar no ambiente de honra. Você só precisa se maquiar num ambiente onde não há honra, onde é um ambiente onde só há regra. Porque muita regra, pouco relacionamento. Muito relacionamento, pouca regra. Quer saber quem eu sou? Pergunta a minha mulher e ao Ronald. E ao Caio também, que eu confesso todos os meus pecados. Está ali. Sabe dos meus pecados tudinho. E eu sei os dele. Miserável, viu? Brincando. Somos, né? Tem hora que a gente diz, bicho, rapaz, tá carregado você, viu? A coisa tá feia. Por quê? Porque só há verdade no ambiente em que você se sente confortável para revelar suas feridas. Se você precisa curar, pregar para ser reconhecido, sai desse lugar. Ali só tem bajulador. Agora, se você pode revelar suas feridas e mesmo assim as pessoas vão dizer para onde a gente deve ir, Jesus. Cara, fica aí porque é honra. Ela tinha intimidade. Essa intimidade trouxe o quê? Ela falou, vem cá, Eliseu. Olha o que ela diz. E ela disse a seu marido, vejo, fala comigo, vejo, que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Cara, só a intimidade vai te fazer ver quem é o outro. Só a intimidade vai te fazer enxergar. Um ambiente de honra, ele é gerado por um ambiente de reconhecimento. Ela diz, eu vejo quem ele é. E por eu ver quem ele é, eu não vou só aplaudir o que ele faz. Um ambiente de honra não é quando as pessoas são atraídas pelo que o homem faz, mas é quando as pessoas são atraídas por quem ele é. Ela diz, eu vejo quem ele é. Interessante que ela não diz, eu soube do que ele fez, eu sei do poder que tem na voz dele. Não, ela falou, eu vejo quem ele... Interage comigo, olha para a pessoa que está do seu lado, eu vejo quem você é. E quando eu vejo quem você é, fala. Eu invisto no que você tem. Porque ela diz, eu vejo quem ele é e por causa disso eu vou fazer um quarto lá em cima. E ela fala, obra de pedreiro. Ponhamos nele, repete comigo, cama, mesa, cadeira e candeeiro. É interessante que naquela época havia vários tipos de edificações e de ampliações. Havia salas exteriores que eram puxadas, que a gente chamou de puxadinho. Mas quando a Bíblia diz obra de pedreiro, na cultura daquela época dos hebreus, estava falando de uma edificação permanente. Ela não estava dizendo, cara, eu tenho intimidade contigo, eu vejo quem você é, e isso vai ser passageiro, não. O respeito passa, a submissão acaba, a obediência muitas vezes tem fim, mas a honra, ela é eterna, ela não é passageiro, faça chuva ou faça sol, você vai estar ali porque você honra, vai ser total, vai ser permanente. E uma igreja de honra, não é a igreja que está ali só nos domingos, é uma igreja que está ali perante o Senhor segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque não é um puxadinho de revelação, é uma obra de pedreiro, é uma edificação permanente. Um ambiente de honra, é um ambiente permanente em que você cria para que aquilo permaneça, não se trata só de receber, se trata de investir para que aquilo permaneça, construir um quarto permanente. E a Bíblia diz que ela botou uma cama, fala comigo, cama, mesa e candeeiro. Honra você materializa. Quando você dá dízimo e oferta, querido, você não está lá investindo no banco, você está honrando a Deus. Porque é através da honra que você materializa, através do timeu e do cabode, pesando meticulosamente, é que você vai criar um ambiente sustentável para a palavra profética. Interessante que ela coloca acima da casa, era o melhor lugar da casa. Não era do lado, era em cima. O que ela estava dizendo, cara? Honra não é quando eu dou daquilo que está sobrando. Honra não é quando eu dou algo para a pessoa que ela está necessitando, não. Isso é misericórdia.
Honra é quando eu dou não tendo, não pelo que a pessoa tem falta, mas pelo que ela tem. Não se trata de assistencialismo da necessidade, isso é misericórdia. Honra é quando você dá mesmo não tendo, não pelo que ela não tem, mas pelo que ela tem, pelo que ela é, pelo que ela carrega. Em cima da casa. E isso se materializa na cama. O problema é que a gente sai da religião e acha que é bajulação. Não, querido, você precisa criar um ambiente onde a profecia descanse. Você precisa criar um ambiente onde o profeta dorme. Se eu honro a tua vida, eu preciso ser um instrumento para criar um ambiente de descanso para você. Um ambiente onde você possa descansar das suas dores. Eu preciso ser um ambiente onde você descanse. Quando a Bíblia fala cama, está falando eu te honro. E quando eu te honro, eu vou criar um ambiente na sua vida de descanso. E não para só por aí, porque tem a mesa. Quando eu te honro, eu crio descanso na sua vida e provisão. Não vem para mim dizer que se você não investe, não materializa a honra naquela pessoa, você não honra. Se você não é instrumento de provisão, você não honra. E o candeeiro fala de meditação. Você precisa criar um ambiente de descanso, de provisão e de crescimento. É isso que o ambiente de honra faz. Ele gera descanso, ele gera provisão e ele traz crescimento na revelação de Deus. Sem isso, não existe. Não existe. Não existe. Se eu honro, eu invisto. Eu nunca falei de dinheiro, mas sabe por que muitas vezes Deus pede que você dê? Porque aquilo ali é um Deus na sua vida. Porque é aquilo que você honra. Porque se eu amo, eu invisto. Se eu amo a vida de uma pessoa, eu invisto nela. Se eu amo a vida de um ministério, eu invisto nele. E não é um puxadinho do lado do que sobra, não, querido. É tudo do que eu tenho, porque lembre-se, quando você diz é para a glória de Deus, vai ser pesado, mene, tekel, passim. Pesado fosse, julgado fosse, eu quero ver se vai ser achado em falta. Nós precisamos investir. Se você honra, você investe. E isso gera cama, mesa e candeeiro. Nós precisamos gerar um ambiente profético para que aquele profeta não só passe, mas fique. Nós precisamos gerar um ambiente profético aqui, para que aquilo que foi liberado, desse livro liberado sobre dias, não só passe, mas fique. Tem um lugar de um quarto de pedreiro, não, cara, não é só um puxadinho, vai passar e vai ficar, é uma construção, uma edificação permanente, tem cama, tem mesa e tem candeeiro. E se não tiver isso, vai só passar, porque a Bíblia diz que o profeta estava passando, mas ele se constrangeu com aquela mulher, ele disse, eu vou ficar. A igreja brasileira, ela está saindo daquele momento onde os profetas se manifestaram, mas agora está na hora da gente criar um ambiente de honra, que nem eu preguei sábado passado. João capítulo 2 diz que Jesus estava numa festa, diga comigo, numa festa, e na festa judaica eles davam um vinho mais novo de início, que era mais barato e trazia embriaguez mais rápido, ou seja, gastava-se menos e você embriagava os convidados e eles comiam menos. Era assim na cultura judaica. Mas acabou o vinho, fala comigo, acabou. Querido, o vinho novo acabou. Tem gente que ainda está pregando vinho novo. Não, o vinho novo acabou. Porque o vinho que Jesus transformou a água, a Bíblia diz que era um vinho mais velho. E vinho mais velho custa caro. Porque ele não só é prensado, mas ele é guardado durante muito tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus está te escondendo, querido, não se ofende. É só um vinho sendo amadurecido para trazer discernimento, porque o vinho mais novo, ele traz embriaguez, você fica
problema da igreja é que ela ainda está embriagada com vinho novo. Ainda está se divertindo com a festa dos dons e talentos. Mas esqueceu que o que Jesus está fazendo é trazendo vinho velho. E o vinho velho, ele não trazia embriaguez, ele trazia discernimento, porque quando os poetas e os sábios iam escrever, eles tomavam um copo de vinho velho, para que aflorasse o seu entendimento. Esse é o problema hoje, a gente está embriagado de uma revelação, e falta-nos discernimento dos tempos. Não é mais tempo de vinho novo, é tempo de vinho velho. Por isso houve o tempo que eu pegava meu paletó e jogava sobre todo mundo. Não se trata mais de jogar paletó, se trata de impartir conhecimento, de edificar uma casa, de liberar discernimento. Não é que eu não acredite mais no cai-cai, mas não tem mais necessidade disso. Está na hora de a gente andar agora consciente, não é mais cair embriagado, é andar consciente. Porque a festa está no final, o casamento vai acontecer, e Jesus transforma a água nos últimos dias do casamento. Está chegando os últimos dias, nós somos os últimos dias. Chega de embriaguez de revelação, porque a embriaguez de revelação faz com que eu me torne inconsciente com a dor do outro. A Bíblia diz em João capítulo 2, que desciam 3 pessoas de Jerusalém. Jerusalém era o lugar da revelação. Descia um levita, cheio de adoração. Descia o sacerdote, e o sacerdote ele era saduceu, e saduceu era praticante da lei oral, ou seja, era uma lei interpretativa, ele lia o texto e liberava a revelação. E desceu um samaritano. Mas entre esses também desceu uma pessoa que a Bíblia diz estava ferida. Caiu no meio ferida, com chagas. Passou o levita, creio eu que eu vou te adorar, eu vou queimar, cara. Eu vou te adorar toda hora, o cara lá morto. Eu vou te adorar. Toca-me com brasas do altar. Eu quero queimar de amor por ti. Aí tu tá lá queimando e o miserável morrendo do teu lado. Aí agora vem o saduceu. Porque agora a palavra revelada é essa. Meu Deus, que revelação poderosa. É só um doente. O êxtase da adoração e a embriaguez da revelação tem endurecido o nosso coração para com a misericórdia. Nós precisamos gerar um ambiente de honra. Melhor do que ficar cheio de revelação, bonitão, e ser um adorador incendiado, é estender a mão para os que sofrem. Isso é evangelho. O resto é só mover. Mover acontece, você sendo bom ou não, mas evangelho só acontece quando você é um cristão de verdade. Está na hora de você sair do transe e voltar para a realidade. Está na hora de deixarmos de sermos mais espirituais e sermos mais homens e mulheres. Antigamente, querido, eu tinha sede e fome de ficar vendo o profeta para onde ele ia. Agora não, querido, minha sede e minha fome é de sentar e ouvir a dor do outro. Nada me toca mais do que sentir o coração de alguém. Precisamos reconhecer a dor. O problema é que a gente é uma igreja cheia de revelação, cheia de adoração, mas com pessoas feridas, morrendo ao nosso lado. Morrem ao nosso lado. Morrem ao nosso lado. Porque quando você vai para a história dos avivamentos, houve muito mover, mas houve muita morte. O que saiu de pessoas feridas dos avivamentos, cara, é uma coisa incrível. Eu participei de um, e o que mais tem é gente ferida com o avivamento que teve, que eles dizem que é avivamento lá em Belo Horizonte, de adoração. O que mais tem é pessoas feridas. Não são pessoas que saíram de lá, meu Deus, que chamado, que aleluia. Não! O que mais tem pós-avivamento é ferida.
a gente está querendo trazer isso de volta. Não, querido, eu não quero avivamento, cara. Eu quero compaixão, eu quero amor, eu quero misericórdia, eu quero amar aqueles que o Senhor ama, eu quero chorar com aqueles que choram, eu quero sorrir com aqueles que se alegram, eu quero liberar o coração de Deus, porque não existe revelação maior do que o coração do Filho de Deus, impartado, expungido, liberado dentro de cada um de nós. Chega! Diga comigo, a honra tem uma recompensa. Aquela mulher honrou. E o servo do profeta Eliseu, Geazi, e no versículo 13 disse assim: este disseram ao seu moço, dize-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação. Haverá alguma coisa que se fale a teu favor? É muita honra que você nos trata, ao rei, ao comandante do exército. Ela respondeu: habito no meio de um povo. Então disse o profeta: o que há de se fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. E disse Eliseu: chamando-a, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Ela disse que vivia no meio de um povo e mesmo assim era infértil. Querido, tem algo que está dentro de você, que está no ambiente profético, que isso só vai ser destravado com um reconhecimento de uma autoridade. Existem coisas que só a honra destrava. A Bíblia diz que aquela mulher era estéril, não gerava filho, mas no momento que ela honrou o profeta diz: o que é que você quer? Ela diz: eu não dou filho. E ele diz: agora você vai dar, daqui a um ano vai nascer, vai sair, vai brotar. Por quê? Porque você honrou. Não se trata mais de jejum e oração, tem que ter, mas nós chegamos no momento, querido, que só vai sair para fora quando você honrar, porque existem coisas que só a honra destrava, existem coisas que só a honra vai destravar. Ela estava no meio do povo, ninguém via aquela dor, ninguém foi capaz o suficiente para destravar o que ela tinha. Existem sonhos, coisas na sua vida, que só quando você andar em honra, vão ser destravadas. Um filho vai nascer, um sonho vai acontecer, quando você honrar. Porque aquilo que estava travado só veio à luz quando ela honrou. Porque a honra destrava aquilo que estava travado. A honra tira para fora aquilo que está dentro de você. Querido, por isso que eu te digo, por que tem lugares que você sai para ministrar e o negócio pega mais, e tem lugares que você vai ministrar e não pega? É simples, porque ali não tem honra. Quando tem honra, as pessoas extraem aquilo que está dentro de você, elas puxam para fora, você não faz esforço, elas arrancam a palavra de você, porque esse é um ambiente de honra. Nós precisamos gerar aquilo que só a honra abre a porta. Não se trata mais de trazer um profeta de fora, um homem ungido. Não. O que a gente precisa não está mais fora, está aqui. Um dia Deus falou comigo: filho, para de procurar importar água. Eu estava preparando uma conferência, eu disse: eu vou trazer esse. Aí Deus falou comigo: não traz ninguém. Para de importar água e começa a cavar um poço. Nós precisamos parar de importar água e criar um ambiente de honra, porque aquilo que está dentro de cada um de você, querido, é forte, é poderoso, é precioso. O problema é que a gente precisa estar importando água o tempo inteiro, porque aquilo que está dentro das pessoas não são jogados para fora. Mas a gente precisa honrar quem está do lado, honrar as pessoas, e aquilo vai ser destravado. Eu preciso honrar o que o Fabiano tem, eu preciso honrar o que o Houston tem, eu preciso honrar aquilo que o Ronald tem. E quando eu honrar aquilo, cara, vai sair um menino, vai sair algo novo, vai sair um sonho que estava enterrado. Não se trata mais de eventos, se trata de criar um ambiente onde os filhos possam nascer. Ah, meu Deus!
Yeshua. Mas fala comigo, o menino nasceu. O menino nasceu. Mas a Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia diz que ele levou muito sol na cabeça e morreu. Está lá. Ele levou muito sol na cabeça e morreu. Aí quando ele morreu, a Bíblia diz que o pai levou ele até a mãe. Sabe o que a mãe disse? Eu já sei onde ele vai ser curado. Havia naquela época a escola dos profetas. Mas ela disse, não é na escola dos profetas. Não é na escola do sobrenatural. Não é nem na EMAP, querido. Só existe um lugar onde aquele menino pode ser levado de volta à vida. Leva lá para o quarto do profeta. Leva, o que é que ela está dizendo? Leva para o ambiente de honra. Porque nada tem mais poder para trazer à vida aquilo que Deus gerou do que um ambiente de honra. Não se trata de escola de profetas, não, chega, não é mais escola de profeta, cara. Nós precisamos agora nos mover para criar um ambiente onde Deus possa descansar, onde as pessoas possam viver, onde aquilo que está dentro possa ser colocado para fora, onde a honra seja a glória de Deus. Leva o menino para o quarto do profeta. Lembra de Raabe? Josué capítulo 2 versículo 14, a Bíblia diz que Raabe jogou uma corda para os profetas entrarem. A mesma corda que ela usou anos atrás para os profetas entrarem foi a corda que salvou a família dela, querido. Aquele ambiente de honra que você investiu, que você construiu há anos atrás, vai servir de edificação para restaurar a sua casa e a sua família hoje. A mesma corda que introduziu os profetas é a corda que vai salvar a sua família, porque a honra é um poço que continua a brotar água. Leva o menino para o quarto do profeta. Mas diga comigo, o que curou ontem não é a mesma forma de hoje. O ambiente é o mesmo, tem que ser um ambiente de honra. Ela diz, leva o menino para o quarto do profeta. Aí Geazi vai até o profeta e diz, o menino morreu. Lembra da mulher sunamita? Ele lembra. E Eliseu disse, leva o meu bordão. O bordão era a identidade do profeta. A Bíblia diz que ele levou o bordão, jogou sobre o menino e o menino não levantou. Por quê? Porque ele achou que aquilo que fez o menino ser gerado iria levantar ele, porque foi o reconhecimento de quem Eliseu era que fez o menino nascer. Ele disse, leva lá o meu bordão, porque foi assim que ele nasceu, no reconhecimento de quem eu sou. Ele jogou o bordão e o menino não nascia. Fala comigo, o ambiente é o mesmo, mas a forma mudou. Não se trata mais de reconhecer profeta. Profetas, não se trata mais de agora liberar a sua identidade, liberar uma palavra profética. Eliseu disse, leva o meu bordão. E jogou o bordão para um lado, para o outro, o menino não levantava. Geazi chegou para Eliseu e Eliseu, cara, o menino não levantou com o teu bordão. Eu creio que ele disse, como assim? Foi o meu bordão que destravou a esterilidade dela. Deixa eu te dizer isso bem calmamente. A Bíblia diz que Eliseu saiu, foi ao encontro dela, subiu ao lugar de honra, no quarto em cima da casa. Porque, querida, as coisas podem mover, mas Deus sempre continua usando um ambiente de honra. As situações podem mudar, as necessidades podem mudar, os problemas são outros, mas é no ambiente de honra onde tudo se resolve. A Bíblia diz que ele subiu lá e ele não mais colocou a sua identidade, ele não mais profetizou, ele não mais liberou uma palavra profética. A Bíblia diz que ele tirou a sua roupa, colocou a pele com pele sobre o menino, ou seja, era o coração dele batendo junto com o coração daquele jovem. Querido, aquilo que o reconhecimento da autoridade destravou, só o calor do afeto vai manter vivo. Só coração com coração, pele com pele, afeto, amor, paixão.
Só existe uma forma de ressuscitar essa geração. Não é mais com bordão, é pele com pele. Porque é aquilo que o discernimento, a revelação destravou. E a revelação destravou muita coisa. Só o afeto, a intimidade, o carinho, o calor do homem. Não se tratava mais da palavra de um profeta. Agora se tratava do calor do peito do homem. Não, não é mais palavra profética. Agora é o calor do homem. Yeshua. Eu profetizo que o tempo de eventos vai acabar, porque não se trata mais de escola de profeta, se trata de deitar junto, ter o mesmo coração, a minha batida do coração bater na tua. Se trata do teu coração ser tornado a vida pela batida do meu coração. Se trata de pele com pele. Se trata de caminhar junto, de sentirmos a mesma coisa juntos, de sermos um. Se trata de sermos um. Quando Eliseu deitou sobre aquele menino, ele estava dizendo: nós somos um. Não se trata mais de eu profetizar, se trata agora de eu me despir do meu cargo e começar a liberar o calor do homem que eu sou, do coração que bate aqui dentro, de eu sentir a sua dor. Não se trata mais: ah, pastor, me dá uma palavra. Não, tira a camisa e abraça. Tira a camisa e abraça. Ah! E nós precisamos começar isso na prática, porque não adianta eu pregar lá fora. Por favor, procura uma pessoa que você não honra e comece a honrar. E honrar não são palavras, respeito são palavras. Honrar é quando eu te assisto na tua necessidade, é quando o meu coração está lá pele com pele. Meu coração está sentindo como está o teu coração. Isso é uma pessoa cheia de revelação, meu amigo. Não é uma pessoa que está lá, não. É quando eu sinto o teu coração. É quando a gente está tão perto, tão junto, Fabiano, que eu sinto como está o teu coração. É quando eu sinto como está a tua vida. Isso é revelação. Uma Tunangum é unidos na mesma ira, propósito, amor, paixão e obra. Yeshua. Gera nesse lugar um ambiente para honra. Que aqui não seja só um lugar onde o menino nasce, mas onde ele viva, cresça, amadureça e cumpra o seu propósito. Yeshua. Só se você entender. Está na hora de você dar glória a Deus. Não é com a sua boca. Só se você entender. Eu não quero que você venha aqui na frente, porque aqui na frente não tem unção. A unção vem da sua posição. Mas se você entendeu, Deus, eu quero te dar glória. Temeu. Eu quero expressar o